dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para uma palestra para a Associação Assistencial Espírita Mestre de Amor, a qual nós agradecemos sempre e nos sentimos honrados por este convite. E vamos à nossa prece inicial. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que é um Pai de bondade, de justiça, de infinita sabedoria e de misericórdia. A Jesus, que é o nosso Mestre, pedindo que os bons Espíritos nos amparem, que possamos transmitir aquilo que nós preparamos. Que assim seja. Muito bem, nós vamos tratar aqui de um tema da doutrina espírita, basicamente de um dos seus princípios, que trata da evolução espiritual, ou seja, do progresso dos espíritos, do progresso de todos nós, porque nós também somos esse espírito, que nós falamos aqui quando estudamos o espiritismo. Podem ser alguém que já fez a passagem ao plano espiritual, que está na erraticidade, que nós chamamos de espírito, mas que somos todos nós, porque nós que estamos aqui encarnados, temos um corpo espiritual e somos uma alma encarnada, Então nós também somos um espírito, uma alma, neste caso encarnada. Quando falamos da evolução espiritual, nós temos que dizer que existem assim algumas classes, alguns segmentos da sociedade, Alguns não acreditam que exista uma alma, outros acreditam e não sabem explicar como que isso acontece. E existe o espiritismo que vai estudar este assunto, colocar como um dos seus princípios e detalhar para nós. Então, para os materialistas, aqueles que não têm nenhuma religião, que nem acreditam que exista alma, a inteligência do homem é uma propriedade da matéria. Então, só existe o pensamento através do cérebro. O homem, ele é apenas um ser material. Ele nasce e morre como qualquer animal, e ele morre com o organismo que morreu. Então, neste caso, para eles, o homem nada seria, não teria alma nem antes, nem depois, nem durante a sua vida corporal. Então, para eles, essa criatura, o ser humano, ele não tem alma. Então, ele não acredita na vida após a morte. Então, estes são os materialistas. Para outros que já acreditam em Deus, mas eles acreditam que o princípio inteligente, o alma, ele é independente da matéria, mas que ele é extraído ao nascer do todo universal, quer dizer que nós somos partes de Deus. Ele se individualiza em cada ser durante a sua vida e volta, quando acontece a morte, à massa comum, como as gotas de chuva no oceano. Então, para essas criaturas, essas pessoas que creem desta forma, após a morte, o ser retorna ao todo universal. Quer dizer que ele é um ser sem individualidade e também não tem consciência de si mesmo. Então, é como se não existisse, igual àquela doutrina dos materialistas. Porque se você depois vai voltar, não tem individualidade, então você não existe mais. A conclusão é a mesma. Para as religiões tradicionais, a alma ela é independente da matéria. Então, nós temos uma alma. Ela é criada por ocasião do nascimento do ser. Quer dizer que ela não existia antes. Passa a existir quando ele existe aqui. Isto é, com a sua certidão de nascimento, aquela data em que nós nascemos. Então, para esta religião tradicional, o ser ele tem uma alma
esta alma sobrevive e conserva a individualidade após a morte, desde esse momento, né? Então, desde que ele morreu, ele vai continuar com uma individualidade, é uma alma, né? Ela tem irrevogavelmente determinada a sua sorte, de acordo com o modo como ela viveu aqui na Terra. Então, ela será, pois, durante toda uma eternidade, tanto na forma intelectual como na forma moral, o que ela era durante a vida. Isto é, o que ela conseguiu aprender aqui nos seus anos de existência, sejam eles 2 meses, 5 anos, 30, 80 anos, então o ser foi criado a partir do momento em que ele nasceu, e quando ele morreu, ele tornou-se uma individualidade, né? Só que aqueles que são bons, eles serão recompensados com a visão de Deus e a contemplação perene dos céus. Já os maus, eles serão condenados a castigos perpétuos e irremissíveis no inferno, para toda a eternidade. Então é completamente inútil qualquer arrependimento, e a sua sorte estaria definida por toda a eternidade. Então, eles acreditam que nós temos uma alma, mas que esta alma foi criada no momento do nosso nascimento, que ela vai sobreviver sim, né? Independente de quanto tempo nós tenhamos vivido. De repente, nós podemos viver 85 anos, ou podemos viver 3 anos, ou mesmo 3 dias, ou mesmo apenas algumas horas. Mas o que importa é que essa alma foi criada e que ela sobrevive. E que o seu destino aí vai depender da forma como ela viveu, como que ela viveu. Então, para onde ela vai, essa sua sorte estaria determinada de acordo com a maneira como ela viveu aqui na Terra. Agora vamos ver a ideia, né? Este princípio que consta nos ensinamentos do Espiritismo. Então, o que será que o Espiritismo pensa disso? Então, para o Espiritismo, a alma ela é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Como nós falamos, nós somos esse espírito. Nós temos um corpo espiritual, que também é feito de matéria, só que uma matéria em outra vibração, nós chamamos de quintessenciada, e nós temos este corpo material. Então, o corpo ele é uma habitação grosseira do espírito e necessária para ele passar pelas provas, pelas expiações e também cumprir as suas missões, mas que, por ocasião, então, da morte ou da passagem ao plano espiritual, ele mantém a sua individualidade, ele apenas deixa este corpo material aqui na Terra. Ele devolve à natureza aquilo que a natureza lhe emprestou para ele se manifestar nesse mundo, digamos assim. E algumas perguntas que nós temos no Livro dos Espíritos sobre este tema. A pergunta 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? É como se você começasse a existir a partir da data do seu nascimento. Então, nós sabemos que existem pessoas que são criminosas, que são terríveis, né, muito primitivas, e já existem outras em que a bondade se manifesta nela, o poder de Deus, as leis divinas, parece que aquela criatura é um anjo caído do céu. Então, como entender isso? Por isso dessa pergunta, né? Será que Deus criou esses espíritos, alguns bons e outros maus? Deus já criou assim? Deus foi parcial, né, criando criaturas tão diferentes? Eles vão responder na espiritualidade, que trabalhou na codificação, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber, né, não tem saber nenhum. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si.
quer dizer que ele vai evoluindo. Nasceu simples e ignorante e vai evoluindo aos poucos, através das reencarnações. Ele vai passando por provas, expiações, por missões, tendo missões, e como a maneira como ele desempenha, digamos assim, essa finalidade da sua vida, ele terá aprendido um pouco mais, vai para o plano espiritual, depois ele vai retornar e dará um passo adiante. Eles explicam essas reencarnações, esse aprendizado nosso, como, como uma criança, né? De repente, um filho nosso, nós mesmos que passamos pelos bancos escolares. Lá tem crianças que estão no primeiro ano, outros que estão no terceiro, outros que estão no quinto, outros no oitavo, outros estão lá já na universidade, outros estão fazendo pós-graduação. Então, existe uma diferença. Assim como existe uma diferença para nós aqui, de acordo com o nosso crescimento, né, no organismo, também do mesmo jeito se manifesta esse conhecimento através da evolução das almas. Então, algumas foram criadas antes e são mais experientes, têm mais conhecimento, já se desenvolveram mais. Já outras ainda nem tanto. Então, nessa perfeição, à medida que eles vão se aperfeiçoando, é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, a felicidade estaria apenas com os espíritos puros. Nós, claro que já somos felizes desde agora, mas esta felicidade ela é sempre relativa. A felicidade mesma estaria com os espíritos puros, porque esses espíritos puros, que já não precisam reencarnar mais, eles já detêm todo o conhecimento, avançaram tanto em intelectualidade como em moralidade. Digamos que eles chegaram ao ápice da perfeição. Eles foram percorrendo todas as classes de espíritos, né, desde as mais primitivas até as superiores, até chegar a espíritos puros. Então, eles foram passando pelas provas que Deus lhes impunha, né? E através disso adquiriram o conhecimento. Com o conhecimento, eles adquiriram a moralidade, a elevação espiritual, né? Então, uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi destinada. Outros, ao contrário, são mais rebeldes, suportam lamentando, e por esta falta, né, eles permanecem afastados da perfeição. Digamos assim que eles demoram mais, são como aqueles alunos repetentes. Então, eles se afastam dessa felicidade. Enquanto alguns progridem, avançam mais rapidamente, outros ficam retardatários. O seu aprendizado é mais lento e a necessidade daí de passar por novas provas, por outras expiações, ela vai sendo repetida para eles, até que o aprendizado seja realmente realizado e eles tenham condições de seguir adiante, né? Para que a pessoa, o ser, evolua, é preciso que ele esteja em condições, né? E que ele esteja de acordo com essas leis divinas. As leis divinas, elas estão na nossa consciência. Então, nós vamos trabalhando, vamos aprendendo e devagar nós vamos evoluindo. Os espíritos, eles pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Nós sabemos que existem, então, espíritos que são imperfeitos, outros que são bons espíritos, e, por fim, os espíritos puros, aqueles que não precisam mais reencarnar. Agora, existe uma outra pergunta, que é a número 780, dentro desse nosso tema, da evolução espiritual. Ela pergunta o seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Quer dizer que nós nascemos simples e ignorantes, vamos aprendendo, vamos desenvolvendo a nossa inteligência, temos o livre-arbítrio,
Mas será que o desenvolvimento moral ele acompanha juntamente o progresso intelectual? E eles respondem que o progresso moral ele decorre deste, isto é, do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. E é por isso que nós vemos tantas pessoas que são muito inteligentes e que cometem tantos crimes, que erram tanto, né, porque a parte moral não está neles desenvolvida, né? Ele tem apenas essa parte intelectual. Não é que ele não tenha nenhuma parte, ele tem, ele já desenvolveu, já aprendeu, mas comparativamente com outras pessoas, ele é uma pessoa diferente. E por isso, dele cometer esses crimes, dele praticar tantos erros. Para a doutrina espírita, os espíritos eles não precisam passar pela fieira do mal para eles evoluírem, mas eles passam pela fieira da ignorância, dando-nos a entender que a ignorância ela é a razão desses males, né? Nenhum espírito é mal por si só. Se ele soubesse o quanto é bom ele fazer o bem, estar no mundo tendo atitudes corretas, ele assim o seria. Ele está aprendendo. Por isso, de sempre essas pessoas merecerem uma segunda, terceira, quarta chance. Nós lembramos que Deus é misericordioso. Se não fosse essa misericórdia, nós não seríamos o que nós somos hoje. Porque se nós já aprendemos nesta vida um tanto, que dirá em outras vidas o que nós já aprendemos, né? Por ele ter dado a nós esta oportunidade através da reencarnação. Então, através da reencarnação, se faz a evolução. Ela é muito necessária para nós. Como o progresso intelectual pode engendrar o progresso moral? Tudo bem, ele não segue imediatamente, mas o progresso moral decorre daí. Ele engendra o progresso moral do intelectual. É isso que ele está explicando aqui, né? Fazendo essa pergunta. E a resposta deles é que fazendo compreensíveis o bem e o mal. Quer dizer, à medida que o espírito vai aprendendo, através das suas reencarnações, ele vai sabendo distinguir o que é bem e o que é mal. O homem pode, então, escolher, porque ele tem o livre-arbítrio. Então, ele praticando o mal, ele vai colher as suas consequências. Então, isso vai fazer com que ele pense, né? Então, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. À medida que nós vamos nos depurando, vamos aprendendo, vamos nos elevando, esse nosso livre-arbítrio também vai aumentando, né? Então, nós temos uma nova reencarnação, nós temos conhecimento, temos o livre-arbítrio, mas nós já sabemos o que é o certo e o que é o errado. Então, quando nós praticamos o bem, nós temos as consequências. Quando nós praticamos o mal, nós temos as consequências. Aí nós analisamos, porque nós somos inteligentes, e numa próxima vez, daí vai ter um novo aprendizado e uma nova oportunidade. Então, se há leis que regem o desenvolvimento das plantas, né, como nós sabemos, se colocar uma semente, plantar no chão, daqui a pouco ela terá se desenvolvido, ter crescido, de repente dali aparece uma árvore, né, uma flor, né? Então, nós sabemos que as leis naturais, que são estudadas pela botânica, pela agronomia, né, eles explicam esse desenvolvimento das plantas. Então, há leis naturais que regem o desenvolvimento da alma, então a evolução do espírito. Então, são leis naturais, igualmente são a lei que rege o desenvolvimento dos corpos, do nosso próprio corpo físico, que a ciência estuda e nos explica como que acontece, né? Esta lei que rege o desenvolvimento nosso, enquanto almas, qual que esta lei será? Esta lei é a lei do amor, né? Quanto mais nós estivermos de acordo com esta lei, né, com a lei do amor, com as leis divinas,
nós seremos mais felizes, né? E, pelo contrário, quando nós nos afastamos dessas leis, nós somos infelizes. Isso está em O Livro dos Espíritos. Essas leis estão na nossa consciência, são as leis divinas. Se nós estivermos de acordo com elas, nós seremos felizes. Do contrário, nós estamos cavando uma infelicidade e, por este ato, nós deveremos, posteriormente, vamos passar pelo arrependimento, pelo remorso, pela expiação e depois pela reparação. Tendo esse aprendizado, nós seguimos adiante. Então, essas são leis naturais. São as leis divinas ou leis naturais. Essas leis estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? E são 10 leis que nós podemos estudar lá. Então, embora faça parte das leis da natureza, a elevação espiritual ela não ocorre automaticamente. Não é porque ela faz parte da lei da natureza, assim como uma planta, é que ela vai ocorrer naturalmente. Ela ocorre naturalmente através das reencarnações. Mas nós somos um ser pensante, um ser inteligente. Então é preciso que haja uma compreensão. É preciso um esforço próprio. Então, lutar consigo próprio no seu dia a dia, né? Vencer, como eles dizem, né, as duas chagas da humanidade, que são o egoísmo e o orgulho, que estão radicados dentro de nós. Então, à medida que nós vamos lutando contra essas imperfeições, nós vamos nos desenvolvendo e vamos nos elevando perante a espiritualidade. Então, falando mais praticamente, seria nós passarmos pelos nossos sofrimentos, pelas nossas provas, sem reclamar, sempre ter paciência, nós aceitarmos mais os outros como eles são, porque os outros também são nossos irmãos, porque eles foram criados por Deus igualmente, e que também estão nesse caminho para o aprendizado, estão evoluindo. Se nós temos o direito de errar, esses outros irmãos também têm, né? Se nós, às vezes, estamos na ignorância, eles também, às vezes, estão na ignorância. Se nós fazemos o mal, às vezes, porque em razão dessa ignorância, eles também. Daí essa ideia, né, de que o ser humano deve pensar sobre isso e deve perdoar, aceitar os outros como eles são, porque senão vai ser impossível ele evoluir, ele ir para frente. Os nossos maiores problemas são problemas de relacionamento com os nossos familiares, às vezes com os nossos amigos, com companheiros de jornada, e dali que surge às vezes, todas as intrigas, as brigas, as discussões, as mágoas. Então é preciso a gente pensar nisso, né? Então, colocar em prática o perdão é uma recomendação para a gente se elevar espiritualmente. Nós sabemos que a caridade, ela significa o quê? A benevolência para com todos, quer dizer, a gente fazer o bem, a indulgência para com as outras pessoas, quer dizer, a gente não enxergar os defeitos dos outros, né? Porque nós também temos, e o perdão das ofensas, né? Então, perdão a nós mesmos e aos outros. Outro item é a gente não querer controlar tudo, porque a gente nunca está no controle de tudo. Então, às vezes, o melhor é a gente se adaptar às circunstâncias, à realidade que se apresenta naquele momento. Fazer uma autoavaliação, entender mesmo quando a gente errou, quando a gente precisa modificar, né? Continuar trabalhando, rever, ressignificar, às vezes, nossas emoções, pensar de um modo diferente, para que a gente possa seguir adiante e que a gente não perca essa encarnação, para que a gente aprenda um tanto quanto possível, né, segundo aqueles problemas que se apresentam para nós naquele momento. Então é preciso muita superação para vencer a si mesmo. Mas, por outro lado,
né? Isso traz uma consciência tranquila, né? Uma paz anterior, uma felicidade terrena, mesmo que relativa, mas ela é muito importante, ela já traz uma calma para os nossos problemas no dia a dia, e a gente consegue aproveitar melhor a nossa existência. Com a elevação espiritual, o indivíduo ele começa a perceber o mundo de uma maneira diferente. Ele vai tendo outras percepções e estará preparado para outros desafios, para outras tarefas espirituais. Então, nós sabemos que com a evolução, o que diferencia, digamos assim, um ser mais evoluído do que nós? Ele tem percepções diferentes sobre a vida, sobre o mundo. Se nós formos pensar aqui, por exemplo, em Francisco de Assis, né? Aquele que, para nós, ele representa um ser que mais amou a natureza, que veio para reformar, né, o seio da igreja, os pensamentos, renovar as ideias daquelas como o Jesus trouxe no seu evangelho, né, para modificar a própria igreja, fazer com que ela retornasse às suas origens, como ela era no tempo da Igreja do Caminho. Aliás, isso é uma das propostas também da doutrina espírita. Então, o que faz uma pessoa dessa ter esses pensamentos? Essas pessoas assim tão especiais na nossa vida, um Chico Xavier, uma irmã Dulce, ou todos esses luminares que nos ensinam tanto, né? É porque eles já são nossos irmãos, digamos assim, como se fossem mais velhos, os nossos professores. Eles são missionários, então eles vêm aqui para nos ajudar, para nos ensinar. Então Deus permite que, de vez em quando, ou sempre, né, ele encarne esses espíritos superiores no nosso meio. E eles trazem esta evolução para nós, não só no campo religioso, mas também no campo científico, em outras formas de conhecimento também. Então, são espíritos que reencarnam entre nós, que aqui vêm e que nos dão grandes exemplos. Eles servem para nós, então, de exemplos mesmo. Embora nós tenhamos que o nosso guia e modelo será sempre Jesus, mas eles são como irmãos mais velhos, como nossos professores. E nós nos espelhamos nele, nós procuramos viver, de certa forma, iluminados pelo o seu próprio exemplo. E nós sabemos que existem tantos assim, né, no nosso meio. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, em que fala sobre amar ao próximo como a si mesmo, fala aqui desta lei de amor. Ele diz o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, quer dizer, quando é criado, né, o homem só tem instintos. Como que ele é criado? Ele é criado simples e ignorante, quer dizer, sem saber. Então, nesta época, ele só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, quer dizer, quanto mais ele se desenvolve, vamos entender dessa forma, ele tem sensações. E quando instruído e depurado, já experimentado, tornado mais maduro pela própria vida, pelas diversas reencarnações, ele vai adquirindo sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Então, nós vamos vencendo o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Ela extingue as misérias sociais
né? Quando ela prevalece. Ditoso, quer dizer, feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Então, essas pessoas, quando têm sentimentos, elas passam a ter atitudes, digamos assim, diferentes, porque a sua percepção está modificada. Com certeza, foram essas percepções, esses sentimentos, que iluminaram os fundadores desta casa espírita Mestre de Amor, que nós conhecemos pelo seu trabalho, na sua localização, tratando com pessoas assim dentro das carências material, porque se nós falarmos da carência espiritual, todos nós todos que estamos aqui, não somos nada além dessas pessoas iguais, né, que temos uma carência, que é essa carência de aprendizado, carência de avançar nesse entendimento sobre a lei de amor. Então, nós falamos aqui para os nossos irmãos da Mestre de Amor sobre a evolução espiritual, a nossa, sobre esta condição que nos permite sermos cada vez mais felizes, estarmos cada vez mais aproximados o mais possível do nosso guia e modelo, o nosso Mestre Jesus. Então, agora, para finalizar, nós vamos fazer aqui uma prece, que é a prece de gratidão. Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor, pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, Senhor, pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim da cor, pela fonte que entretece, poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor, em tudo o que nos reserves, a luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte. Bendito sejas, Senhor. Então, bendito seja o Senhor. Um bom dia a todos, um bom final de semana e até a próxima.